Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos iniciar hoje a nossa live especial aqui nessa sexta-feira de Páscoa, essa sexta-feira santa, né? Sexta-feira da Paixão, enfim. E hoje o nosso tema será a verdadeira Páscoa. Sejam bem-vindos. Convido um amigo, compartilhe essa live. Vamos fazer aí chegar para várias pessoas nessa tarde. E vamos aí compartilhar de um conhecimento, vamos aprender um pouco aí sobre a Páscoa nessa tarde. Uma data importante, né? Que nós passamos aí anos e anos e às vezes não compreendemos muito bem, né? Mas pela graça de Deus, hoje vamos aí receber uma porção e ser inspirados a entender um pouco melhor sobre isso. E eu vou estar convidando duas pessoas que vão participar aqui comigo nessa live. Vamos fazer aí um bate-papo sobre esse tema da Páscoa e eu creio que será uma bênção aí para a sua vida, para a minha vida. E eu já vou estar convidando para a gente poder já iniciar a nossa live. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando. Aí dá para me ver aqui? Paz do Senhor. Paz de Jesus, meu amigo. Paz de Oi, seu irmão. Meus Oi, seu irmão, amigos. tudo bem? Tudo bem? bem? Tá me ouvindo? Tá bem? Meu bem. Deus, você tá elegante, hein, meu amigo, aí na igreja, hein? É. Se preparando para a noite. Vai ser Tudo bênção, bem, Rafa? vai ser bênção. Tudo bem, você tá bem? Bem, a madrinha tá bem, as crianças. Bem, graças a Deus. E aí, Joe, tá bem aí? Mas, senhor, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir legal? Eu tô de fone. Sim, tô te Tá ouvindo. um pouco abafado. Como que tá aí? Será que tá melhor? Melhorou um pouco. Melhorou? Deixa eu ver aqui então, só um minutinho. Como tá a esposa? Tá bem aí? Tudo na paz? Sua voz sumiu. Não, vai lá com a mamãe liga lá. E aí, você tá bem, meu amigo? Tudo na paz? Tudo bem. Você tá conseguindo ouvir o Joe? Não, acho que travou aí, a tela dele tá travada. É. Agora voltou. Estão conseguindo me ouvir? Tá um pouquinho meio abafado, sabe? Sei. Agora parece que tá dando um eco. É mesmo? Você tá no notebook ou no celular? No celular. Tá no celular? Tá, deixa eu fazer um bem bolado aqui. Então eu vou fazer um bem Acho que é bem melhor bolado você aqui. tirar o fone, Eu meu vou fazer amigo. isso Você... agora, meu amigo. É, Vocês estão conseguindo me ouvir agora? agora tá bem Ou melhor. era por isso então? Peço desculpa. Imagina. Como tá a esposa aí? Tá bem? Tá tudo bem, graças a Deus, E né? a Ela vida tá de acompanhando a casado? gente. Cara, graças a Deus, é uma experiência nova, né? É uma É bênção. uma aliança, né? meu. É Tudo uma, bem na sua uma aliança. casa? Oi? Sua família? Tudo bem na sua casa, sua Tá família? tudo bem, graças a Deus. Você será convidado, vocês serão convidados para vir aqui almoçar comigo aqui. Ô, Glória, Claro, com todo prazer. já com tá todo aceito. prazer. Com Tá. todo prazer. Beleza. Então, e essa sexta-feira de vocês aí, como tá? Então- Cordeiro ou coelho? Então, vamos. Oi? Repete? Cordeiro ou coelho? Bom, vamos lá, né? Eu passei por uma experiência ontem na escola bíblica dominical, que o irmão, acho que ele, entre o falar e o pensar, deu uma defasagem. Que ele falou assim, ó, suponhamos que Jesus fosse o primogênito. Aí eu falei, irmão, desculpa aí, ele é. Aí, é Sim. verdade. Não é tipo uma assim, né? suposição, é uma certeza, né? Mas É o ele- mesmo que dizer, criado ou mas gerado? Você tá entendendo? Aí ele falou, opa, não, acho que entre o que eu pensei e o que eu falei, deu uma. Ele falou certo. Só que ele falou, vamos supor. Aí ele falou, não, irmão. Entendeu? Não. Ele é. Aí eu fiquei. Um minuto. refletindo Coelho ou sobre isso. cordeiro? Então, E aí, Rafa? vamos lá, então. Ó, Cordeiro. profissionalmente, o cordeiro. Mas agora tá comendo um bombom ali, tá?
Apesar do chocolate ser bom, vamos ficar no cordeiro, pessoal. Então, exato. mas aí até. Não vai fazer Até uma mesa aproveitando, com cordeiro assado e um monte de trufa ao redor, né, irmão? você entendeu a concepção? Você entendeu, né? Entendi, Você entendeu, com certeza. né? É que nem a concepção do Natal, né? Não tem árvore, vai ter um pernil, né? Então, a gente já tá aí na equinócia aí do hemisfério sul aí, já passou uma lua cheia, o primeiro domingo, estamos na Páscoa aí do calendário romano. Certo. Não, Estamos aqui não, no fim aí, de março, é, não é ainda exatamente, né? abril. É verdade, né? O povo judeu já acabou de descansar do Purim, né? Já está se preparando para as próximas festividades, né? Sim, estão se preparando para a próxima festividade. E aqui no nosso calendário ela já é, né? Na verdade. Exatamente. E aí, Rafa? E aí, Pessah? Rafa, tá na sua mão, Rafa. Bom, eu vou ler um texto base aqui pra gente de Êxodo, e a partir daqui a gente já começa esse bate-papo e começa a interagir, e o que vindo a gente vai aí. Perfeito. Sem Uma Bíblia, pergunta. a gente não vai adiante. Tem que ter Bíblia. Exatamente. Sabe um adendo, Rafinha? Sim. O André Ricardo acabou de entrar, né? O André é um irmão em Cristo, nos batizamos junto, né? Nas águas. E ele é um dos pregadores oficiais, Wander, lá do Ministério Regenere, da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E ele é um dos ministros oficiais, né? Encabeçado pelo líder ali, Davi Miranda Neto. Então Deus abençoe, irmão André, um homem aí também versado na Escritura, dedicado ao filho de Deus, viu? A paz do Senhor para você, para a esposa, para a Aline e para sua mãe, a irmã Raquel, tá bom? Em nome Todos de Jesus. estão conectados aí, E todos saudações também. de bem e de paz. Todos. Deus abençoe a todos. Amém. Então, Rafa, Amém. pode seguir, tá? Desculpa aí pelo Rafa, texto ataque. bíblico, por favor. Vamos lá. Ó, a nossa base de hoje, vamos começar na base aqui no livro veterotestamentário, né, no Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo de número 12. Eu vou ler dois versículos, o 26 e o 27, que está escrito assim: quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, uma pergunta, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então, o povo curvou-se em adoração. Bom, esse vai ser o nosso texto base para iniciar esse bate-papo aqui nessa tarde, dessa Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Foi uma sexta-feira necessária, né? O sacrifício foi necessário. Eu até gravei um vídeo falando disso, né? O sacrifício foi necessário, a morte foi necessária para nos trazer a salvação, né? Porque aquilo que nós merecíamos, a morte, Jesus tirou e ele levou todo o nosso pecado, né? Toda a nossa culpa. Então, aqui no livro de Êxodo, nós vamos iniciar com a primeira Páscoa, né? Eles lá passando pelas dificuldades no Egito, né? Sendo torturados, escravos. Mas aí, em um determinado momento, né? No tempo kairos, o momento exato, né? O momento oportuno, Deus trouxe a libertação para eles e eles vão celebrar a Páscoa. Então, a Páscoa, para os israelitas, né? Para o povo judaico ali, para aquela religião, era exatamente quando foi a libertação deles do Egito, né? Quando eles passaram ali o sangue do cordeiro imaculado, sem mancha, né? O cordeiro perfeito, que depois Isaías também vai dizer, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existe uma simbologia, creio eu, nisso, né? Inclusive, se vocês quiserem já pegar um gancho sobre isso, existe uma simbologia, creio eu, né? Do Cordeiro Pascual ali, do livro veterotestamentário, para o Cordeiro de Deus, Jesus, né? Que veio tirar o pecado do mundo. E assim eles vão celebrar a Páscoa, né? Aí... O Wander quer ir, ó? Quer ir primeiro e eu vou? A dinâmica já está envolvida aqui, o entrosamento é perfeito. O texto é fantástico, né? O texto é fantástico. Você pega o original de Páscoa aí, no hebraico, passar por cima, né? Diante daquele período lá de escravidão, dificuldade, a gente vê o verdadeiro sentido da Páscoa. Tá? Eu puxo o gancho aqui para o Joe. O sentido da Páscoa, o verdadeiro judaico, defina para nós, por
favor, e a diferença do consumismo, né? Vamos se dizer, mundial católico introduzido, enraizado nas casas, nas mentes, tantos dos dois povos, cristão e não cristão. E o chocolate também foi introduzido pelos protestantes também. Sim. Tá? Vamos lá, sobre a questão do conceito e definição, acho que é permissivo. O Wander deu uma pincelada, o Rafa também. A gente teria que puxar também pelo contexto egípcio, né? O ugarítico. Sim. Porque, muito possivelmente, a palavra peça, que vem de... a raiz, na verdade, o ativo aí, vem da ideia primeiro de pular, né? Porque é uma referência que é chamada pelo Bruce Waltke, um doutor em Antigo Testamento, que ele chama de... Ele define com um argumento agropastoril, trocando 6 por meia dúzia. Vocês lembram que o faraó ele tem 2 ferramentas, né? Ele usa o cajado pastoral, né? E o cetro. E ele faz aquele símbolo, não é verdade? Portanto, o próprio faraó, na mentalidade egípcia, ele era um supremo pastor ali. E a expressão da palavra passar ali, que é uma expressão egípcia, ugarítica, quer dizer o quê? Aquilo que está por cima. Mas não por cima de passar por cima da casa. É uma referência do pulo das ovelhas. O pulo das ovelhinhas. Aquele pulinho que eles dão, aqueles pulinhos bem pequenininho. É aquela concepção. E no conceito, né, no contexto de Deus, o nosso Senhor, para a Páscoa, tem a mesma raiz, né? Que é a ideia que o Rafa trouxe, o Wander trouxe, do passar por cima. Se a gente for falar da festa já instituída, é nesse sentido aqui, acho que o Wander está trazendo, 2 festas no texto, né? Porque ela só vai se desmembrar já no deserto e na nova terra, na terra prometida. Por quê? Porque vai vir a Páscoa junto com os pães ázimos. Mas só que naquele contexto da saída do Egito, não dava, evidentemente, para fazer como se fosse uma festa individual. Porque a gente vai descobrir, no conceito teológico, que, na verdade, o não ter fermento é antes da Páscoa. Porque você já começa a Páscoa não tendo fermento na tua casa. E aí você celebra a Páscoa. Mas só que o pão ázimo é 7 dias depois da Páscoa. Então você começa... um adendo explicativo sobre a questão de não ter o fermento dentro da casa. Uma hermenêutica sobre isso. Desculpa? Uma hermenêutica sobre isso. Você não tem o fermento na sua casa. Então, inclusive a própria palavra hebraica ali, né? No caso, a transliterada. Para não, esse não fermento, o nome não aí é o A pro grego e ázimo. Então, não, ázimo. Ou seja, festa dos ázimos. Ou seja, pão ázimo. O pão sem fermento. No contexto do Êxodo, o povo de Israel, em razão, os hebreus, né, na verdade, em razão da pressa que Deus exigiu para fuga, para anunciar a saída, que é a palavra aí, êxodo, era necessário celebrar com uma certa velocidade. E na simbologia, na tipologia do sem fermento, tem para Deus, primeiro, pressa. Eu tenho pressa em tirar vocês do Egito. Portanto, se vocês for fabricar o pão com fermento, até o fermento ser levado à massa, passar pelo processo de crescimento, para poder, a partir daí, você assar o pão, poder até então participar desse pão, o faraó já tinha mudado de ideia só umas 150 mil vezes e o povo já tinha morrido na mão do faraó. Por favor, amigo. Saia rápido, não cresça no Egito. Nossa, exatamente. Exatamente. Não, exatamente. E aí, eu até gosto de fazer... E aí, trazendo para o Novo Testamento, o Rafa deu essa liberdade, existe o fermento nas 2 ambivalências, né, Wander? A ambivalência negativa, que é o fermento no sentido de contaminação, no sentido do pecado, enfim, e tem o fermento que é o reino de Deus.
aí a gente não pode, irmãos, pegar a palavra fermento de uma forma isolada e pensar que ele é 100% negativo, porque não. Porque Tem que existe o associar o contexto. crescimento, exato, porque existe o crescimento do reino de Deus, e ele é comparado ao fermento. Entende? Ou seja, que o reino ele tem que se expandir também. Mas é por isso que eu queria fazer esse link. Portanto, retomando a questão da Páscoa a judaica e o Pessa em si, vocês vão falar sobre as mortes, sobre os primogênitos, sobre o cordeiro, sobre o sangue, vocês vão falar de tudo isso? Ah, depende. Você tem liberdade para ser dirigido pelo Espírito de Deus da melhor forma que for possível. E no caso, então, Rafa, eu queria que você fizesse de novo a leitura do versículo que você leu. Você poderia fazer isso pra gente? Agora, Por favor? quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então, o povo curvou-se em adoração. Olha que coisa linda, né? Então, aí no caso eu vou fazer o contrário. Eu falo, aí o Wander, se quiser acrescentar alguma coisa. Existe ali, então, antes de mais nada, né, Wander? Antes de falar do cordeiro, que é importante, ele teria que ser um becor, né? A palavra hebraica ali para becor quer dizer um animal jovem, um animal novo, não é verdade? E não só isso, não só isso. Ele teria que ser também, né, o primogênito. Ou seja, dentro daquela cria ali, né, daquela cabra, muito, porque é bom também pontuar, porque Deus aceitava dois animais distintos, né? Ou o cordeiro propriamente dito, ou a cabra propriamente dito também. Não interferiria em si. Mas também teria que ser um becor, ou seja, um animal novo, e teria que ser também primogênito, o animal, né? Então teria que ser primogênito. E além disso também, Deus exigia as características desse animal, que teria que ser também um animal que não poderia ter mancha, né? Não poderia ter nenhum tipo de deficiência, não é verdade? Não poderia ter defeito, aquilo que a Escritura chama de defeito ou mácula. Teria que ser um animal ali literalmente perfeito, por assim dizer, não é verdade? Não poderia ser um animal que experimentasse nenhum tipo de trabalho. Literalmente, ele teria que ter uma preparação aí de até um ano, para ser preparado aí, para poder assim ser oferecido como um sacrifício a Deus. No que se diz respeito ao animal em si, o que vai no final das contas importar, por assim dizer, vai ser o sangue, né? Porque o sangue vai servir como leoto, com uma palavra hebraica usada em Êxodo 12. Porque a palavra leot quer dizer o quê? O sinal. Então Deus precisava, ou melhor, Deus exigiu um sinal, né, para começar a agir com os livramentos. Porque Deus já estava, segundo a Escritura, por 9 vezes, ele já estava punindo aquele povo, no caso, os egípcios, por meio, né, das pestes, não é verdade? Agora, Deus ele vai agora, de uma maneira responsável, atacar não mais Faraó, mas agora ele vai atacar a descendência de Faraó. Ele vai destruir a posteridade de Faraó. E como ele vai fazer isso? Atacando os primogênitos, não é verdade? A gente vai descobrir também no contexto bíblico, além disso, além de tudo isso, é que também esse conceito de sinal ele é muito bonito. Porque você vai descobrir que Deus vai pedir ali, era duas formas. Tem a forma do deserto e tem a forma do Egito, por assim dizer. A do Egito com algo mais apressado, porque só foi exigido, como já dito, não é verdade? O animal ali ser completamente assado, não é verdade? E ele teria que ser completamente consumido, essa outra referência, e há algumas referências do tipo assim, se tiver gente nas casas que precisa, agrupa todo mundo, chama todo mundo, para poder participar, porque eu vou visitar vocês. Esse conceito de visitação, ele é muito interessante. E aí você vai descobrir também o quê? Que quando esse sinal, que é ali o animal sendo morto, completamente morto, não é verdade? E esse sangue ele é extraído. E a Escritura revela que ele é passado ali num umbral
da porta, né? Na coluna, na verga das portas. Inclusive tem até a questão, né, Wander, do judaísmo posterior, né? Dos judeus terem a prática de consagrar, né? As colunas das suas casas, né? Por meio dos símbolos e tudo mais, porque essa questão aí cultural dos próprios judeus. E, enfim, Deus ele vai ter que passar. E aí a gente vai ter que entrar, na minha concepção, no ponto do sangue. Por quê? Olha que coisa interessante. Deus ele vai matar todos os primogênitos, e aqui, gente, é duro dizer, né? Mas é simples, Deus mata pessoas também, né? Não é o espírito da morte, como diz o, né, Wander? Não é o... Você entende? Não é o espírito da morte, não é o inimigo e não é o próprio diabo. É o próprio Deus que irá fazer essa obra, né? Escatologicamente, você pegar o capítulo 19 lá, sobre a parousia, você vê que João descreve Cristo como um cavaleiro conquistador em cima de um cavalo branco, e a sua veste está salpicada de sangue, mas não é o sangue dele. São o sangue de outras pessoas, são daquelas uvas que ele pisa no lagar do furor da ira de Deus. Então o cordeiro que veio para morrer, ele volta como conquistador para matar. Sim. Perfeito. 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 Então, no ponto aí, Rafa, Wander, do anjo destruidor, a gente descobrirá também, conforme já dito, que é o próprio Deus. Só que existe um ponto aí bastante importante acerca desse anjo destruidor, porque, inclusive, se você puder, Rafinha, fazer isso para mim aí, pega a sua Bíblia, abra para a gente em Hebreus capítulo 11, versículo de número 28, porque esse texto vai ser repetido. 11, 28, exatamente. E aí, Wander, meu amigo, se você puder também, que aí você pode agregar qualquer coisa, se você puder abrir no Salmo de Asaf, o 78, especificamente os versos do 49 ao 51. Eu estou pedindo para vocês lerem esse texto, porque esses dois textos estão falando desse anjo. É importante a gente bater nesse ponto. Leia pra gente. Rafa, lê Pela primeiro, fé, eu leio depois. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Antes do Wander fazer a leitura dele, Wander, como você falou do Novo Testamento, então nós já vemos uma revelação progressiva, baseada em Hebreus 11, que aquele povo que pegou o sangue e colocou no umbral, não fez só pelo medo, não fez pela obediência, mas fez porque teve fé. Sim, olha aí, é o elemento da fé. Como muitos dizem aí que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo, que Jesus não se revelou no Antigo Testamento, o escritor aos Hebreus já está refutando a concepção teológica de vocês. Né? De vocês, eu digo, que dizem isso, é claro. Claro. Por quê? Porque as pessoas que colocaram aquele sangue, primeiro ouviram, evidentemente, pela fé obedeceram. Sim. E quem põe a fé, Wander? Deus. Quem é o autor da fé? Que coisa linda. O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles não responderam com fé a uma graça, mas Deus colocou a fé para que eles fizessem. Então, primeiro, o elemento do cordeiro, o primogênito sendo morto. Segundo, o sangue sendo espargido, conforme diz Hebreus 11, 28. E terceiro, pela fé, eles receberam o sangue e o cordeiro. Se o sangue tá morto, se o sangue não morre, se o cordeiro não morre, tem fé, Wander? Não. Se o sangue não é derramado, tem fé, Rafa? Não. Ou seja, sem a morte, sem a entrega, sem a imolação, sem o derramamento, não tem fé. Verdade. Consegue ver a diferença? Isso é o que nós chamamos em teologia, né, da aliança, de uma revelação progressiva. E o próprio escritor aos Hebreus comentando, é importante falar isso, né? O escritor aos Hebreus, ele está comentando Êxodo 12. Consegue ver a diferença? É um a comentário. nota de rodapé do Novo Testamento. Consegue ver? Hebreus é a nota de rodapé. Você que tem Bíblia de estudo aí na sua casa, não tem as notas de rodapé, os verbetes. Então, Hebreus nada mais é que a nota de rodapé do Antigo Testamento. E na nota de rodapé, na leitura devocional aí,
dominical aí, do Rafa, nós temos qual referência? A fé. Esse é um ponto aí, né, importante de salientar. E você, Wander, se você puder ler pra gente, carinhosamente, esse texto é um salmo de Asaf, né, muito conhecido também. 78, 49 ao 51? Isso. Então vamos lá, a leitura é essa. Lançou contra eles, eu estou lendo na Bíblia de Genebra, revista atualizada, tá? Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males. 50. Deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. 51. Então você Perfeito. Você vê a ambivalência, né, Wander? O mesmo Deus livrando por causa do cordeiro e por causa do sangue, o mesmo Deus se indignando, matando, vingando, que corrobora com o que você disse, com Jesus com as vestes salpicadas. O mesmo Redentor, o mesmo Cordeiro imolado, é o mesmo vingador, é o mesmo juiz. Não é duas pessoas diferentes e não é uma pessoa com dupla personalidade. Não. Ele consegue amar perfeitamente e ele consegue se vingar, limpar a terra perfeitamente. Sim, é a majestade da sua perfeição, ou atributos, como alguns gostam de citar. A ira e o amor são perfeitamente linkados nele, entendeu? Deuteronômio 32, 39, o texto diz, é o próprio Deus falando pela boca de Moisés, vede agora, eu sou, e nenhum outro Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. E não há ninguém que escape das minhas mãos. Eu mato e eu faço viver. Ele dá vida, ele mata. É o Deus que dá, é o Deus que tira. É o mesmo Deus. É o amor e é a justiça ao mesmo tempo. Perfeito. Entendeu? Perfeita ordem. Não um pouco mais de amor e menos de justiça. Não existe isso. Existe uma perfeição, uma equidade, total justiça, total amor, 100% de ira, 100% de misericórdia e uma perfeição. E não há palavras que eu possa citar, ou algum de nós possa citar, para alcançar tamanha majestade que ele tem. Sim. Inclusive, até pegar aqui, eu estou até fazendo um momento conjectura, quando a escritura ela usa lá o conceito bíblico de espada afiada ou espada de dois fios, nós temos aquela concepção de que a espada ela sai como se fosse uma língua de espada, né? Um orochimaru, né, mano? Mas na verdade não, ele morde a espada, dando que ideia dos dois fios, o Rafa, o fio da salvação e o fio do juízo. Então a espada de dois gumes ela reverbera nesse sentido, conforme o Wander também já está falando, conforme o Salmo 78 de Asaf acerca do destino daqueles egípcios. O mesmo Deus que veio com fio para salvar os hebreus é o mesmo Deus que veio com fio para julgar. E é o mesmo Jesus que vai salvar e é o mesmo Jesus que no trono branco vai julgar. É a mesma Bíblia que traz salvação e é a mesma que condena o pecador. Perfeito. Exatamente, né? Não tem uma pré-Bíblia, um pós-Bíblia. É a mesma escritura. Por que que o salmista, inspirado pela graça de Deus, ele diz que o seu pastor ele tem um cajado na mão e ele tem uma vara? E o apóstolo João, no mesmo 19, vê o nosso conquistador. Além de ter uma espada afiada, ele vem com uma vara de ferro, um instrumento de juízo. Esse pastor que arrebanha a sua ovelha é o pastor que castiga o opositor com a sua vara de juízo. Esse é o nosso Exatamente. Deus. E eu não sei, e até também vou para encerrar a questão do Salmo 78, o último versículo que o Wander leu, ou Rafinha, irmãos, estão acompanhando. A versão NVI, ela usa qual ideia? Deus mata os primogênitos do Egito e as primícias do vigor varonil.
dando qual ideia? Eu visitarei as tendas de Cã e matarei todos os primogênitos. Perceba-se que esse mesmo Deus que matou, que poupou o povo da morte, matando um cordeiro que era puro, matando um cordeiro que era sem defeito, matando um cordeiro que não tinha mancha, é o mesmo Deus que visitou os primogênitos, que eram aparente puro, que aparentemente não tinha mancha, que aparentemente não tinha defeito, mas faltava fé. Sim. E claro, não vamos nem bater no ponto da eleição, né? Você sabe, né? Que não há problema nenhum em falar nisso. Porque a gente vai descobrir... A gente vai dizer que o sofrimento não gera arrependimento em ninguém. Exatamente. Porque eles não poderiam, então, vendo o anjo ali da morte, ceifador, vindo com tudo, matar todo mundo e se arrepender, ou os próprios 9 sinais que antecederam o anjo da morte ou o anjo destruidor, né, como é descrito pela Bíblia, anjo destruidor. E quando a gente fala anjo destruidor ali, sem muitos porém, né, é nada mais que ao próprio Deus, é uma teofania. Todo mundo sabe disso, não é uma criatura matando, era o próprio Deus, né? A tradução mais correta é só a palavra destruidor. A palavra anjo, nas versões mais antigas, Rafinha, não está descrita lá. Só as versões posteriores que passaram a usar a expressão anjo, perfeito? E aí, quer fazer mais o que agora? Quer bater mais algum ponto, Wander? Então, a todos que estão vendo a gente ou vão ver, até agora nós tivemos aí uma ótima exposição histórica dos acontecimentos da Páscoa e alguns símbolos do que ela simbolizam aos judeus e trazem sentido na nossa vida hoje. Se você está assistindo ou vai assistir depois, você vai ver até agora algumas citações bíblicas, extra-bíblicas sobre todos esses acontecimentos. Agora a gente joga aqui, falo com o Rafa, com o Joe também, a questão, a Páscoa ela é para os judeus ou ela também é para os cristãos? Rafa e Joe. Rafa, pode ir primeiro, sem problema. Então, antes, só fazendo um adendo sobre o... Sim. Acho que é importante a gente falar isso também sobre o cordeiro. Sim. Que é interessante que o cordeiro ele não poderia ter os ossos quebrados, né? Na hora deles sacrificarem aquele cordeiro. Então, eles degolavam o cordeiro, né? E isso também nos leva lá pro Neotestamentário, pro Novo Testamento, para falar sobre Jesus, que ele não teve também nenhum de seus ossos quebrados. Então, é importante a gente deixar essa questão também bem clara para o pessoal. Exatamente. Lendo contos dos judeus, aí já não está na Bíblia, tá, pessoal? Vamos ser responsáveis aqui. Isso não está na Bíblia. Dizem a Haggadah, né, que é o conto do judeu, a história para as crianças, que quando eles não tinham cordeiro, eles passavam a colocar um osso de cordeiro na mesa, porque ele não estava quebrado. Então o símbolo estava sempre ali. E faltou uma coisa que não é para nós, como igreja, já aproveitando, mas era para eles de Israel, que é o Seder. O que é o Seder? Não sei se vocês sabem, mas vocês que estão acompanhando, mas eu já vou falar. Você até colocar aí de uma maneira transliterada, Wander, é o S-E-D-E-R, de uma maneira transliterada, tá, pessoal? O Seder quer dizer o quê? As ervas amargas. S-E-D-R? E-D-E-R, é o Seder. Quer o quê? As ervas amargas. O que é erva amarga? Antes de você participar do cordeiro, você tinha que comer erva amarga para você se lembrar das aflições que você tinha no Egito. Então você também não pode esquecer disso, que o seu paladar devia estar amargo para você poder participar do cordeiro. Imagine, pessoal, veja bem, olha só o que eu quero dizer, por favor. Se antes de você ceiar, vamos trazer para o Novo Testamento, um exemplo. Alguém começasse a falar, você era pecador, você era imundo, você era sujo, você era prostituta, você era prostituto, você era beberrão, você é pra tabacaria, você é pro forró, você é não sei o que lá. Aí você vai começando a se comprimir, né? Vai amargando a tua vida. Aí do nada terminou as ofensas, as humilhações, pronto, agora você pode participar do corpo de Cristo. Porque por causa do sangue dele você foi liberto. Imagine a reversão. Nossa, acabei de ser humilhado, agora eu tô apto a participar do corpo de Cristo por causa de Cristo. É a mesma coisa para o judeu. O Wander pode vir, aí eu completo. Pode vir, irmão. Em 1 minuto você tá na forca e daqui a pouco na formatura. Sim. Você tá se amargando com isso.
Deus está com Exatamente. pressa que você saia do Egito. Para você não crescer nesse meio. Entendeu? Ele tem uma Canaã espiritual para você. Né? E aí é interessante demais, né? A questão da amargura, o amargo que traz. Né? Você olhar para trás e ver o tipo de lixo que você era e foi reciclado. Né? Porque ele não te descartou. Ele transformou sua vida, ele reformou, ele fez uma nova história. Né? E constituía-se a ceia nisso, a erva amarga, o pão sem fermento, o vinho e a carne do cordeiro. Né? E uma mesa. E isso que é interessante, você vai pegar Lucas capítulo 22, na última Páscoa, a instituição da primeira ceia do Senhor, né? Que primeiramente você tem que entender uma coisa, ouvinte, espectador. Isso é uma dádiva de Deus, muito observada por João Calvino. Isso é uma dádiva de Deus. O Joe acabou de dizer, você acaba de ser humilhado, comendo essa erva. Você acaba de se empanturrar, de relembrar da amargura, do mal-estar que isso pode causar. E Deus, ele vem, Cristo, ele vem, e ele te coloca, ele reserva um espaço para você na mesa. É uma dádiva celeste. É um adendo, né? presente de Deus. É algo imerecido. Ouviu? Nenhum de nós tinha mérito para sentar nessa mesa. Ouviu E nós o irmão estamos Hein, Evander? Ouviu Oi. o irmão pelagiano? Não pode tomar ceia, viu? Você tem que ser pecador, viu? Opa! Exatamente. A positividade que Paulo ele cita ali, né? E tem a questão de ser indigno, porque eu te pergunto, quem é digno de sentar nessa mesa? Quem é digno de sentar nessa mesa? Ninguém. Você tem que ter. Você pega do original grego ali, é um peso. É como se fosse uma medida pesada. Analise o sacrifício de Cristo, observe essa erva amarga, note o que ele fez, o que Deus teve que... A carta na manga de Deus para a salvação da sua vida, ele tem que se tomar uma forma humana, um ser celeste, divino, perfeito, teve que se fazer homem como nós, e eu estou rejeitando isso através de não reconhecer o peso dessa situação, o peso, a fama que isso trouxe no mundo espiritual por causa de nós. Porque a única maneira que eu contribuí com isso foi com os meus pecados. Exato. E para voltar para a erva, né? E só para você ver, já que você falou do cordeiro, o cordeiro, né? No contexto do veterotestamentário, Deus ele não passa a pedir ele passa a pedir 7, né, para o sacerdote. Entende, Rafa? Vai intensificando o sacrifício, né? Porque teria que ser ao contrário, mas vai intensificando. Porque no aspecto cerimonial, quanto mais pecado, mais cordeiro. No aspecto cerimonial. Agora, Cristo, segundo o que o Wander disse e o que a Escritura revela, uma única vez, de uma vez por todas. Eficaz. Já era. Eficaz. Né? Nos seus Entendeu, eleitos. Rafinha? E aí, outro ponto também, Rafa, para finalizar a questão do ceder, né? O paladar do povo egípcio, por si só, já era amargo, né? Ou melhor, dos hebreus no Egito, já era amargo. Por quê, né? Porque a Escritura revela que eles já sobreviviam de cebola e pepino. Sim. Para quem tá comendo carne, mas antes de comer carne, tem que mastigar um pedaço de boldo, pelo amor de Deus, não é nada. 430 anos comendo pepino e cebola, né? É só Jesus. Você tá entendendo? Aí Jesus te coloca um pedaço de carne na boca, não custa lembrar de onde ele te tirou? Meu Deus. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Isso é a verdadeira Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o sentido dela. Você que está comendo agora um chocolate alpino, não se esqueça de onde Cristo te tirou, viu? Então, aproveitando justamente esse gancho, já respondeu uma vida a amarga pergunta que o Wander fez. Aí, Rafa. Hein? Já aproveitando esse gancho, respondeu sua pergunta, como que era a Páscoa antes e agora? É Sim, exatamente sobre esse ceder, a erva amarga, que antes era para relembrar,
E aí, hoje em dia, como que é? Em vez de ser uma lembrança, entrou o chocolate. É como se, ó, tá tudo certo, tá tudo bem, não significa nada, não preciso lembrar da redenção, da morte, ressurreição, nada disso. Então, ou seja, já tá respondido. E eles não gastaram nenhum centavo, viu? Para serem libertos de lá. Só que agora, você gasta muita grana para comprar um ovo de Páscoa no mercado. Essa é a diferença, né? Exatamente. O oportunismo, o consumismo, Envolve tudo chocolate, a invenção do coelho. O coelho gosta de cenoura, amigo. Não gosta de chocolate, cara. Oh, por favor. E é isso. De uma forma incrível, ora vista que o sacrifício, como o Joe disse, quanto mais pecado na questão da cerimônia, de 7 ou, sei lá, muito mais, daí por diante, o sacrifício cruento com derramamento de sangue, bastou agora ser para nós o símbolo de um só sacrifício incruento do nosso mestre. Sim. Só um adendo neotestamentário, teológico, um doutor em Novo Testamento, com o codinome Joaquim Jeremias, ele fala que no tempo de Jesus, ali, para você ter mais uma noção, havia um vale perto do Cedron, chamado Vale de Tiropeon. Esse vale não é descrito na Bíblia, só o de Cedron que é. E esse vale, diz Joaquim Jeremias, que a quantidade de animal que era oferecido em sacrifício era tão grande, Rafa, que o sangue passava do tornozelo dos sacerdotes. Então, sacrifício por sacrifício, sangue aí vai de baldada. Sacrifício por sacrifício. Cenoura por cenoura. Chocolate por chocolate e Santa Ceia por Santa Ceia. Consegue ver onde eu quero chegar? O fazer por fazer. E voltando um pouquinho na questão de João Calvino, eu também quero contribuir com a questão do Calvino. Calvino, ele é conhecido como teólogo do Espírito Santo, né? Muitos estão aí brigando, morrendo por causa de eleição, predestinação, mas esse não era o forte dele, por incrível que pareça. O forte dele era páginas nas institutos dedicadas a isso, mais nada. O forte dele era pneumatologia, né? Ele era conhecido como doutor do Espírito Santo. Não porque dominava ele, mas porque amava, tá? Era devoção, tá, pessoal? Não domina Deus, eu não domino Cristo, eu não domino o Pai, não é nesse sentido que eu tô falando. A gente ama eles, né? E onde que eu quero chegar? Muitos celebram a Páscoa pelo gosto da carne, veja só. Muitos celebram a ceia pelo seu símbolo. Mas com que boca você tem ceiado? Com a boca carnal ou a boca da fé? Essa é a pergunta de Calvino. Se fosse ceia por ceia, eu saio satisfeito. Porque Paulo diz em Coríntios 11, vocês só vêm para comer. Então todo mundo sai satisfeito. Vocês só vêm para beber. Então todo mundo sai embriagado. Agora vamos fazer conforme Calvino pergunta, uma pergunta. Mas com que boca você participa? Voltando para o Êxodo, com que fé eles participaram daquele cordeiro? Por isso foram salvos. Eles não foram salvos pelo animal cordeiro, mas Jesus já estava ali tipificado, porque a Bíblia revela isso. Quando Paulo antecede Coríntios 11, o capítulo 10, se o Rafa quiser ler, não tem problema, capítulo 10, versículo 10, o que Paulo fala? O Rafa pode ler, eu vou falar de uma maneira resumida, mas Paulo pode ler. O Rafa pode ler o que Paulo disse, perdão. Não façais como eles fizeram no Egito, provocando, contendendo, brigando, pereceram pelo destruidor, porque foram desobedientes, porque não ouviram a mensagem. A mensagem está sendo pregada, não está, Wander? O evangelho está sendo pregado. Eu não sei qual que é você que está me assistindo, se você é pré, pra, pro, pri ou pro, pru, escatologicamente falando, mas o reino de Deus está expandindo, né? O pré diz que só tende a piorar, mas o reino está expandindo. Os pós diz que só tende a melhorar, o reino está expandindo. Os amilenistas dizem que o reino já começou. O reino está expandindo. Almas estão se convertendo. Vidas estão sendo alcançadas. Seja pelo Instagram, seja pela manchete, seja pelo que for. Mas com que boca você tem participado? Exatamente. O seu cordeiro, você aqui, né, trazendo para o Novo Testamento, né, já foi lá atrás sacrificado, é claro,
de uma vez por todas, mas como você tem participado? Tem fé na sua participação? Essa é uma grande pergunta. Esse é o verdadeiro significado. Aí Você é que tem tá, participado com a acreditar boca ou da não fé? acreditar? Desculpa? Acreditar ou não acreditar? Resumindo o que você está dizendo. De que forma? Qual participação você tem com isso? Sim. Boca da fé? Boca literal? Acredita nesse único sacrifício? Olha para trás e vê o que o seu Senhor fez por você? E isso se expande até os dias de hoje. Isso é fantástico. Fantástico. Todos que estão aí. Esse é o sentido verdadeiro da Páscoa. Nós estamos no feriado, todo mundo está em casa aqui. Que tipo de comemoração e devoção você tem a isso? Referente a isso. E aí, para que isso serve? e Entendeu? aí, Wander, nós até ecoamos também, dentro do tema do Cordeiro, o etíope de Candace, né? O dignatário, quando ele é encontrado por Felipe, amando de Deus, e por não saber a exegese, a gramática, o léxico, a sintaxe, né? A hermenêutica de Isaías 53, qual é a pergunta que ele faz? Entendes o que lê? Mas o resumo do argumento de Filipe, qual é para aquele homem? Esse a quem está sendo falado é o Cordeiro. Ele fala isso. É o Cordeiro. Olha aí, o termo ativo, né? O Cordeiro. Sim. Conforme João também reverbera lá nos evangelhos. O Cordeiro, que inclusive a Páscoa ela era diferenciada dos demais sacrifícios por causa disso, Rafa. O Pessá é o sacrifício do O Cordeiro. Sim. O próprio Paulo reverbera dizendo: Cristo, o Cordeiro, a nossa Páscoa, que foi sacrificado uma única vez. Um único evento na história. No dia 14 de Nissan, de Abib, Jesus Cristo foi pendurado no madeiro. Sim. No dia das mortes dos cordeiros, né? Mais de 1 milhão de pessoas visitavam Jerusalém, saindo de suas regiões, das suas casas, das suas tendas. Muitos moravam, Wander, 40 dias antes no deserto, para poder chegar o dia da Páscoa judaica. E Jesus já estava sendo, segundo a Bíblia, oferecido dentro de Jerusalém, Wander? Não, fora das portas, como diz a Escritura, para que o alcance da morte do Cordeiro também fosse maior. Por isso ele foi ofertado fora das portas. A Bíblia sentido. A Bíblia fora das portas não se restringe a um local. Exatamente. Se restringe a todos os locais. É vasto. Exatamente. É um alcance mundial. O evento que nós estamos fazendo aqui está tendo esse alcance agora, mas não teve ontem. Não teve ontem de ontem. Se alguém visitar este evento, poderá ver amanhã, depois de amanhã. Se a tecnologia aí amanhã passar de existir, pela evolução aí da inteligência artificial, ter outros aplicativos, nós seremos esquecidos. Mas é aquele evento, aquele dia que a Escritura diz que ele foi levantado como a serpente no deserto foi. Assim, importa que o Filho do Homem seja erguido, seja pendurado. O próprio texto já diz: importa que eu seja levantado, pendurado no madeiro. Aí vem o desdobrar do texto que todo mundo conhece. Ele como unigênito de Deus, nos dando a condição, né? Ouça isso que você está... Preste atenção nessas palavras, todos que estão aqui nos acompanhando, você que já sabe, você que não sabe disso. Nós estamos resumindo de maneira mais clara que o real sentido da Páscoa é Cristo, é Jesus, o unigênito de Deus, o Filho de Deus. Tudo aponta para Ele. Tudo aponta para Ele. Para Ele. Eu queria só aproveitar para fazer uma aplicação dessa parte que a gente acabou de falar, desse contexto. Ainda lembrando desse ceder, né, dessa erva amarga, isso marcou muito aqui em mim. E veio uma aplicação agora para a gente colocar sobre isso. Parece que era como se fosse uma espécie de gratidão que eles tinham que expressar.
Perceba que Deus, né, Jesus falou para eles, né? Deus falou para eles no Veterotestamentário. Olha só, lembre-se, é para vocês se lembrarem. Não é para fazer igual a mulher de Ló, olhar para trás. Na Bíblia também não fala, não é para você ficar contando de onde Deus te tirou, Wander, de onde Deus te tirou, Champa, Joe, de onde você estava, o que você fazia, não é nada disso. As Deus tá pessoas falando, trouxeram é para você se Egito com lembrar. cordeiro, é isso que você está falando? Exatamente. É para você se lembrar, não é para você esquecer. Porque se é para a gente lembrar, significa que não é para esquecer. Então, não é só isso. Talvez para cada um que está aqui, nessa tarde, nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, Jesus está falando, olha, é para você se lembrar. É para você se lembrar de como o povo sofreu, de como eu sofri, da minha redenção, da minha morte, da minha ascensão depois. Então, olha só o que ele está falando para a gente. Ei, não se esqueça jamais de onde eu te tirei, para onde eu estou te encaminhando. Não se esqueça. Guarda isso na nossa mente, aqui na nossa cabeça. Então, para mim, eu vejo tudo isso como um ato de gratidão. Ei, a cada momento que você se lembrar, você vai ser grato. Obrigado. Porque outra hora era para, de repente, eu estar hoje fazendo algo que talvez não ia me aproximar de Deus, que não ia agradar o Senhor. Talvez hoje eu não estaria aqui nessa live falando dele. E olha só onde eu estou. Olha só onde nós estamos. Olha onde você que está aí assistindo, onde você está nessa tarde. Então eu queria aplicar isso. Perfeito. É uma aplicação perfeita. É rios de palavras que encontram o sedento. Ou como explicar isso? Como explicar esse amor, essa misericórdia, essa graça? É inexplicável. O resumo disso está em uma pessoa que foi sacrificada como um cordeiro numa Páscoa, após uma Páscoa, como um cordeiro que foi levado mudo diante do seu matador, que não abriu a boca, que deixou de lado sua glória, simplesmente por amar uma pessoa igual eu e você, um pecador que peca com a mente, com palavras, com ações, por causa da gente. Sim. Olha para a sua vida, analise-se. Veja se você merece alguma coisa, salvação, a pessoa de Cristo, o céu. Seja sincero, seja honesto. Porque tem uma coisa que João... Exatamente. Coadunando com tudo com que vocês falou, tem um ponto que João, o evangelista, né, nos evangelhos, ele observa bem. Se a gente for pegar no aspecto teológico, a gente vai descobrir que era muito possivelmente de 3 a 4 cálices com um vinho, né? E ali havia um revezamento do vinho, para que cada um ali que estivesse à mesa, é claro, anaqueme, né? Todos assentados. Claro que o assentado ali tem um aspecto de reclinação, porque no contexto bíblico não era mesa, cadeira, né? Você se reclinava, como se fosse deitado. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Mas estava todos centralizados ali, e ali havia um revezamento ali do vinho, não é verdade? E o que diz a Escritura? Era passado para o principal ali vinho, e ele dava graças, que é o que o Evangelho fala. Ele deu graças, sendo ele mesmo oferecendo isso, porque eu tô aqui tomando a ceia, lembrando do Egito, mas eu também tenho que estar dando graça, porque eu não morri lá. Aleluia. Eu que estar, tipo assim, eu tô respirando, eu até postei isso na minha bio, o Thomas Watson, eu tô lendo um livro dele, e ele fala, a cada ar que você respira misericórdia. Então, eu tô aqui conversando com vocês, e não fui fulminado, assassinado, por causa da misericórdia de Deus. Porque ele tem um plano na minha vida. E a Escritura diz o quê? Que enquanto Cristo ali estava oferecendo aquele vinho, ele estava dando graça. Então imagine, o Wander toma da bebida e Jesus dá graça. O Rafa bebe, Jesus dá graça. O Wander, eu bebo, Jesus dá graça. E aí, o que a Bíblia diz? Que ele morre? Não. A Bíblia diz que ele tira sua roupa e lava um por um. Olha o sinal de humilhação. Além de tudo, ele tem que nos banhar. E você vai descobrir, que está nos assistindo, que havia no contexto mesopotâmio a questão do lava-pés.
você vai descobrir aonde? Em Abraão. Quando os dois anjos vêm junto com Deus nos carvalhais de Manre, a primeira coisa que o Abraão ele diz o quê? Eu não sou digno de te receber na minha casa. Porque ele identificou com quem ele estava falando. A escritura é clara. Os dois anjos vão para Sodoma, Gomorra, atrás de Ló. Mas a escritura diz o quê? Que Abraão o quê? Já que você vai entrar na minha casa, deixe que pelo menos eu lave os seus pés. Para você ser apto a entrar na minha casa, para você ser recebido em condição, para me te honrar. Deixa eu lavar seus pés. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz sobre nós, sobre os evangelistas, que enquanto eles participavam, Jesus também cerimonialmente lavava os pés. Olha aí, ó. Como o Wander e o Rafa disse, se lembre do Egito. Se lembre de onde você saiu. Mas não traga o Egito. Não venha com as mesmas vestimentas do Egito. Entendam? Se purifique, se consagre, se santifique. E como eu consegui ter as minhas roupas, ou melhor, como eu consegui ter os meus pés lavados, segundo a Escritura? Pelo próprio Jesus Cristo. Não foi uma água no aspecto literal ali, só a água. Porque existia sim o aspecto cerimonial, a gente sabe disso. Era comum para aquele povo da Palestina, a poeira, o pó, todo mundo sabe disso, não é novidade nenhuma. Mas o que Jesus ele revela para a gente, Wander? Rafa, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Glória a Deus. Em dizer traz um impacto. Exatamente. Todas as vezes que o evangelho é pregado, a mensagem é anunciada, nós estamos sendo banhados. Inclusive o próprio Tito, né? Aquele bispo da igreja de Creta, ele fala, né? Vocês foram banhados no lavar da água pela palavra. Vocês foram ablucionados. O que era ablução no Antigo Testamento? Todo mundo conhece. Era aquela pia no contexto do deserto, de bronze, com espelhos de mulheres, onde o sacerdote se via. E diz a Escritura que ele teria que se lavar para poder se considerar digno a poder oferecer o sacrifício. No contexto do Salomão, Davi / Salomão, é sempre importante fazer essa distinção, foi ser recomendado a ter 12 pias, esculpidas no formato de um touro. Um touro olhando para o norte, um touro olhando para o sul. E no meio dos touros, 12 bacias. Para que você lavasse, se banhasse, se purificasse. E qual que é o nome desse processo na cerimônia, Wander? Ablução de água. E o que o Tito fala? Que vocês serviram como ablução. Ou seja, vocês foram mergulhados pela palavra. Nós somos lavados pela palavra. Diariamente, progressivamente. Eu não tenho problema com o evangelho cantado, né, Wander? Você também pode ser transformado pelo evangelho ao ser cantado também. Então, seja o evangelho escrito, seja o evangelho pregado, seja o evangelho cantado. Você está sendo diariamente, progressivamente limpo, lavado e mergulhado. Isso é coisa linda, porque Jesus Cristo disse isso. Vós está completamente limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Porque ali é uma ironia de Pedro, mas não é uma ironia com Jesus, né? Porque ele se viu ali, não. Se essa água faz isso no pé, imagine no corpo todo. Essa foi a real ação de Pedro. Então me lava inteiro, ele não está errado. Mas Jesus, ele diz, calma, Pedro, não é isso. É isso aqui. Aí ele vem e fala. Não é verdade? E claro, né, Wander? Vocês já querem pular para o Novo Testamento? Já estamos, né? Nesse momento aqui, a gente já excedeu o nosso horário aí. Batemos Perfeito. às 14 horas, né? É verdade, é 1 hora, né? Já passou. Estamos encerrando aí nossa participação aqui. À noite a gente vai ter aqui um estudo bíblico também, em especial sobre a Páscoa. Hein? Você está convidado. Amém, amém. Se você quiser vir. Tenho uma honra. Estamos representando a igreja do pastor Reinaldo, pastor Bira aqui. Manda paz para todos. Deus. E foi um prazer estar com vocês aqui, todos os que nos assistiram, nos acompanharam. Eu deixo saudações de bênção e paz para todos vocês e que essas palavras citadas,
esse contexto histórico aplicado, a mensagem da cruz revelada através disso, que se estava escuro para você, hoje foi revelado. Essa é a Páscoa, esse é o Pessá, esse é o pulo da ovelha. Essa é a amargura que se passou e se transformou em glória, entendeu? Que Cristo Jesus abençoe sua vida, sua tarde, que Cristo Jesus abençoe seu feriado e o restante da sua história aqui na terra, porque eu sei que já está abençoada lá no céu. Quero agradecer ao Jonathan Amém, e é uma ao honra. Rafa, que nos convidou para participar desse O evento Rafa que glorioso. me E convidou à noite tem também. mais, e à noite tem mais. Amém. Foi uma Amém. honra. Que O bem. Rafa também ter me convidado, obrigado. Amém. A hora voou, eu também nem tinha Você percebido vê? aqui. É aquilo, Ô, Jonathan, se um assunto arruma aí pra gente extenso, fazer né? um momento print, tá? Vamos fazer. Mas é isso, é um assunto extenso, mas deu para ter uma visão. A gente trouxe bastante referências, né? Tanto do Vétero como do Neotestamentário, Perfeito. bases bíblicas, explicações extra-bíblicas, né? Foi uma live incrível. Obrigado aí vocês por terem aceitado esse convite, por serem minhas referências aí também, ajudar e incentivar em continuar estudando, em seguir, enfim. E eu sou grato a Deus, né? E a lição que a gente, creio que nós podemos ficar aqui hoje, nessa tarde, né, através dessa Páscoa, que pode ser uma celebração de libertação, perdão e esperança, trazendo já para o Novo Testamento a esperança, porque Jesus também, ele vai nos livrar aqui dessa vida de pecado, de erros, para uma vida eterna, né? Para uma vida com ele, assim, quando ele retornar com a sua volta. Então, que possamos guardar essa live de hoje, vai ficar inclusive salva, irmãos, depois se quiserem compartilhar, mas que possamos sempre nos lembrar do sacrifício, de como que era, talvez o momento que alguém possa estar passando nessa live, ou que talvez quando for assistir essa live, talvez não seja o melhor momento que você esteja passando, mas saiba, Paulo disse, né, que as aflições aqui na Terra são passageiras. Então, olha só, independente da dificuldade, saiba que um sacrifício maior, mais alto, de um preço impagável foi feito por nós, para que estejamos aqui. Então, que possamos ser gratos, independente do momento. E aqui fica o meu agradecimento a todos vocês, a cada um que assistiu, a vocês que participaram, tá bom? Que Deus abençoe e continue nos inspirando cada dia mais. Eu fico feliz aqui em estar com vocês, né? O Jonathan, você. Uma honra. É muito bom ver a evolução de vocês, o que se tornaram e ainda estão se tornando em uma evolução que se finda lá na eternidade. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês dois, viu? Hein? Só um adendo, Wander. Eu tava falando com o Champa antes de iniciar a live, eu falei, você sabe que eu sou ali o café com leite. Aí o Joe virou e falou pra mim, Rafa, mas você sabe também que o Wander que me ensinou, viu? Tá difícil também pra mim. Ah, imagina, é isso. Vocês dois são... não sei se eu posso utilizar esse termo, mas são um orgulho pra mim diante de Deus. Amém. Um orgulho para mim diante de Deus. Amém. Né? Se alguém que tem que se orgulhar, como diz a Escritura, que se orgulhe na cruz de Cristo. E abaixo dela, eu vejo vocês dois lá também. Amém. Então, a minha alegria é maior. Né? Amém. Louvado seja Deus. Então, amém. Eu agradeço também por tudo aí. Deus abençoe a vida de vocês. E vocês que estão nos assistindo, é isso. Quem é a Páscoa pra gente? Cristo, né? Isso. Cristo é a nossa Páscoa. O resumo é esse. Nunca esqueça. Só para finalizar. E aí, cordeiro ou coelho? Cordeiro. Cordeiro de Deus. Cordeiro. É o cordeiro. Cordeiro, irmão. Sensacional. Fica com Deus todo mundo. Pessoal, é momento print agora. Vamos fazer um momento print aqui, né? Ô, Glória. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe até a noite. Jonathan, foi um prazer, meu amigo. Deus abençoe. Amém. Foi uma honra, irmão. Se quiser vir aqui à noite, está convidado para ajudar a gente, tá bom? Tá bom. Fica na paz todo mundo aí. Um abraço a todos os espectadores. Amém. Deus abençoe. Um abraço.